É, meu querido, não tem nem o que falar, né? O Negan continua carregando os episódios nas costas. Nesse não foi outra história, foi do mesmo jeito. Mas foi um episódio muito acima de vários outros e com aquele teorzinho de comédia de novidade, olha que louco. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo. Então tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer mais uma análise aqui pra vocês de mais um episódio da 10ª temporada de The Walking Dead. E hoje nós vamos falar do episódio Bonds, né? Que se for traduzir ao pé da letra, muita gente está colocando como títulos, que não faz muito sentido. Na verdade, o sentido desse Bonds é laços, né? Os laços aí que estão sendo criados novos, principalmente aquele do Negan com os sussurradores. E no geral, como primeiras palavras pra resumir o que eu achei, ele foi um episódio bem fora dos padrões de The Walking Dead, com quebra na tensão, com a descontração, esses negócios, com aquelas trilhas sonoras de filme americano, aquele negócio bem batido, que em outros episódios o pessoal reclamaria, mas como era o Negan e envolvia o Negan, funcionou. Mas é claro, antes de tudo, antes de eu começar a análise completa, eu quero pedir muito que você explode esse like, que é muito importante, principalmente nesse vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nada, estamos rumo a 100k, vamos crescer com isso aqui, 83 mil, vamos lá. E é claro, se inscreve no meu canal de games também, o link tá aí embaixo na descrição. E é o seguinte, eu sempre divido o episódio aí e falo as cenas todas, né, certinho. E vamos começar lá pela Carol tendo o seu dia iniciado ali, como uma cidadã normal, que não fosse nem no apocalipse, né, não fosse num cafezinho e tudo mais. E eu já tinha até analisado esses primeiros minutos, né, mas como ponto importante que eu quero ressaltar é a questão da intensidade da amizade entre o Daryl e a Carol, por tanto tempo mesmo, né? A ponto de o Daryl conseguir perceber que a Carol tá estranha naquele momento que ele segue ela, vai acompanhar ela na procura, entre aspas, pelo Negan, que na verdade era pra procurar a Horda da Alpha. Além disso, como outro ponto a se ressaltar desse episódio é o Dante, né? Que a sua autoestima é extremamente elevada, o cara se acha demais, e como diz a descrição do The Spoiler Dead Fans que vazou os spoilers do episódio, tudo que tem pernas, ele tá cantando. Ele tá cantando todo mundo, até a veinha lá. E falando do Dante, que é médico, a gente vai pra questão da enfermaria e entra no primeiro ponto de coisa estranha e complicada do episódio, né? Que é revelado inicialmente lá pro Siddiq que temos 7 pessoas lá em Alexandria que estão com problemas estomacais. E aí a gente fica pensando por quê. Nesse momento eu já comecei a raciocinar umas coisas aí que eu já vou falar daqui a pouco. No meio termo disso, a gente tem o Daryl e a Carol de volta ali, tentando se infiltrar nos sussurradores. Agora ele tá meio que concordando, né? E eles querem se infiltrar de forma que não ferrem com tudo, né? Não cause o caos. E aí vamos pros momentos do Negan, né? Sim, que eu até analisei um pouco do momento dele lá, né? Que ele é extremamente chato, a forma que ele aparece. Ele fala o tempo inteiro, sem parar, até que o Beta se estressa, coloca a faca no pescoço. Ele tá sendo assim bem enjoado, mas ao mesmo tempo é descontraído esse início. E a partir do momento que ele se insere lá, é meio que revelado uma das estratégias dele pra poder se infiltrar lá e conquistar a confiança, né? Ele começa a revelar que ele era o prisioneiro, que ele sabe segredos, que eles podem confiar nele, que ele pode contar. E aí vamos pra primeira parte, que é retratado o Eugene, que pela primeira vez em vários episódios aí, fazia tempo, ele passa a ser interessante, né? Mesmo que tenha uma partezinha chata ali com a Rosita, mas ele tá interessante em alguns momentos por causa do rádio. Sim, deu pra perceber que ele conseguiu estabelecer um novo transmissor, uma nova base de rádio, num local assim que eu não imaginava, né? No sótão da mansão de Hilltop. Eu nem sabia que aquilo existia. E como curiosidade e ponto interessante, ele revela que o transmissor do rádio foi desenvolvido com peças do satélite. Então, finalmente, vemos uma utilidade para a primeira cena da temporada, né? Que começa a temporada com o satélite caindo. Então, tinha que ter uma função, pelo amor de Deus, né? Aí vale pensar, né? Ou seja, se o satélite não tivesse caído, o Eugene não teria entrado em contato com o ser humano que ele entra durante esse episódio e não iria acarretar tudo o que vai acontecer daqui pra frente. E se você lê o quadrinho, você tem uma noção. Mas é claro que tem a parte sempre chata dele, né? Que é a parte com a Rosita, ele conversando até por rádio, os dois conversando, consegue ser uma cena desinteressante e enjoada de ver. No caso, o que vale ressaltar é que a Rosita tá sentindo saudades dele, né? Dá pra ver, mas é estranho totalmente, porque quando ele tá perto, ela meio que despreza e tal, tá, né, com os outros lá, pra não falar outra coisa. E ao mesmo tempo, agora ela tá carente do Eugene, é uma pessoa assim, né? Muito estranha, né? Pra não falar outra coisa também, né? A Rosita. É isso aí, você tira suas conclusões, o que eu tô pensando. E aí vamos pra uma cena que conseguiu ser cansativa, apesar de ter algo interessante, que é a cena do Daryl com a Carol de novo, volta a eles, mas eles discutindo as relações, uns negócios assim. Tem um momento que a Carol fala da Connie, né, tal. O Daryl podia se interessar por ela. Uma das primeiras conotações do Daryl estar com alguém na série, né? É interessante isso, mas ao mesmo tempo a cena
foi longa demais, não precisava daquilo tudo, tem muita gordurinha extra, igual o pessoal gosta de falar, né, que foi só pra preencher espaço em boas partes ali. Nisso, no episódio, a gente volta pros sussurradores, mas com um foco inicial da cena diferente, que é a relação do Beta com a Alpha. A gente vê um pouco mais da submissão que ele tem a ela, e isso parte do ponto de que ele tá questionando ela demais, e dá pra ver que ela tá incomodada com isso. Toda decisão que a Alpha toma quanto alguém entrar ou sair do grupo, alguém viver ou morrer, ele questiona, ele acha errado e tal, e nesse sentido ele é meio que convidado pela situação a se prostrar de joelhos diante a ela, né, porque aparentemente ele tem toda essa submissão, e a cena quis mostrar isso pra gente, que apesar dele discordar, independente de tudo, é ela que manda. E aí não tem como a gente falar mais de sussurradores sem falar do Negan, né, a cena dele zoando o Beta, falando que fica excitado com a carequinha da Alpha, é um negócio assim muito engraçado, sabe, não que eu dei gargalhadas e tal, mas muito descontraído, e uma descontração saudável pra série, que não é forçado, é interessante, muito bem feito. E aí a gente vê toda aquela questão do Beta começando a testar o Negan, né, as capacidades físicas e essas coisas dele. E é nesse momento que tem uma inserção de uma trilha sonora que também seria algo forçado pra série, mas que por ser o Negan ali, e pela ocasião meio que enquadrou e ficou um negócio divertido de assistir, né, eles colocam aquela musiquinha de filme americano, né, do filho aprendendo com o pai a jogar beisebol, como se fosse isso, só que o Negan aprendendo a cavar pra poder fazer a comida e tirar a pele do zumbi, com o Beta fazendo melhor, que esse trem bem padrão americano, mas que ficou muito massa, bem descontraída a cena. Com isso, voltamos a Alexandria, né, e as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais a doença estomacal, tá todo mundo passando mal, ficando tenso o negócio, e nesse momento eu creio que a maioria das pessoas já percebeu o motivo daquilo ali, mas eu preciso comentar e também informar, às vezes quem não sabe, né, aquilo ali é por conta da água que os sussurradores estão contaminando. O último episódio mostrou explicitamente a Gamma contaminando a água, mas aí a partir disso tudo surgem 3 perguntas aí que eu pensei até agora, bem estranhas, né? Primeira, vai ter então uma onda de mortes em Alexandria? Porque se é víscera de zumbi, você tá sendo contaminado pelo vírus, né? Ele vai se manifestar em você, você vai virar zumbi, você vai morrer, ou vai morrer de febre, sei lá. Então vai ter uma onda de mortes? Segunda pergunta, a Rosita então vai morrer por causa disso? Não sei, não faria tanta falta, né, pra maioria das pessoas, mas sei lá, não sei, tem gente que gosta dela, né, mas tá bom. E aí a terceira pergunta, que é a mais contraditória, que creio vão explicar depois. O Herman, cadê ele? Porque o Aaron viu isso acontecendo. O Aaron sabe que eles estão contaminando. É o único que sabe. Mas cadê ele nesse momento? Ele não voltou para Alexandria para avisar por quê? A partir disso, eu creio que no próximo episódio vai ser mostrado algo que envolve aquela questão da Alpha tentar capturar ele, trazer pro lado a Gamma. Ele deve estar na floresta ali envolvido com alguma coisa nesse meio termo. No meio dessas coisas tem uma outra cena meio enjoada da Carol com o Daryl lá, discutindo a existência, não sei mais o que. Mas aí então vão pra via de fato, vão invadir o território dos sussurradores finalmente, né, pra fazer alguma coisa. E aí vamos voltar pra Hilltop no teor que o episódio dá, pra ir pro ponto mais alto dele, que é o momento que o Eugene consegue finalmente o primeiro contato com o que acreditamos ser Commonwealth, né, a comunidade de 50 mil pessoas, chamada também de Império, mas inicialmente não é entregado nada pra gente. Ele consegue contato com a mulher, é uma pessoa nova, tal, diferente, mas a gente vê que de forma inicial ela não quer revelar o nome nem o local de origem dela, mas dá pra saber que é Commonwealth, a não ser que eles inventem outra coisa. E uma coisa que muita gente pode não ter percebido, que é um outro ponto, é o momento que ela fala da onde ela veio, né? Ela fala que veio da Pensilvânia, e se você for raciocinar o estado da Pensilvânia, ele fica do lado do estado de Ohio, é ali do lado, assim, junto. E Ohio, se você não sabe, nos quadrinhos é onde fica Commonwealth. Então é muito provável que por ser um estado do lado, ela pode ter migrado pra lá e tal. Dá essas ligações, indicações, sim, só você pensar. Mas o estranho mesmo e desconfortável do negócio, não vou falar que é ruim, mas é estranho, é o Eugene não se aguentar. Tá todo mundo falando, né, que ele meio que transformou o rádio no Tinder do Apocalipse, né, tudo bem, mas ele não se aguenta e conta o nome dele completo pra mulher, e não recebe a reciprocidade, ela não conta, entendeu? Mas ele promete que vai guardar segredos, ela promete também, fica naquilo, ele não vai contar pra ninguém também. Você encontra uma civilização, uma pessoa, depois de tantos anos usando rádio, e você não vai contar pra ninguém, porque você gostou da mulher. Ah, bosta, é difícil. Nessa questão do Eugene, aparentemente eles vão construir um grande relacionamento durante essa guerra contra os sussurradores, e vamos ter novidades mesmo mais pro final da temporada, eu acredito. Mas o negócio é que vamos voltar pra Alexandria, né? Lá a gente tem mais loucuras do Siddiq, que dessa vez ele aprendeu a arte de teleportar, que ele fecha o olho no lugar, e do nada ele aparece no moinho, né? Aí a gente não sabe se aquilo ali é uma alucinação, ou se ele andou pra lá sem ver, é um trem muito louco. Aí indo um pouco lá pra questão dos sussurradores, temos cenas muito tensas ali, envolvendo o Daryl ali no meio da mata, com os zumbis perseguindo os sussurradores, vendo ele e tal, ele corta o zumbi, mas quando termina tudo, do nada ele encontra a Carol com um zumbi capturado,
né? Que é extremamente estranho. E mais estranho ainda é ele estar com um lacre na mão, que era algo que ela não tinha na bolsa dela. Ele tá rendido ali, como que ela conseguiu render o suador. E isso tudo dá muito na cara, que reforça demais a teoria de que o Negan tá lá infiltrado amando da Carol. Pode ter sido que ele, que no meio daqueles treinamentos todos, fez o cara em refém, deixou lá só pra ela aparecer com o cara depois. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali por trás dos panos que a gente vai descobrir depois. E aí vamos pra cena final, né? Que diferente dos outros episódios que deixa na dúvida a gente de algo, mas empolga, nesse empolga também, mas deixa a gente na certeza. Por quê? Porque tem um primeiríssimo, grandíssimo encontro dos dois principais, maiores vilões de The Walking Dead e mais psicopatas também, né? Que é a Alpha e o Negan. É louco demais aquilo ali, filho. Aquilo ali é muito louco. Toda a imposição e confiança que o Negan impõe naquele momento de chegar com o trem lá que ele desenvolveu, um taco com vísceras, sei lá. E mesmo o Beta falando mal dele lá, ele chega se impondo na presença da Alpha sem ninguém chamar ele. E é um negócio muito louco, sem sentir medo. Ela, tipo, olha pra ele, olha com aquela cara intimidadora, sabe? E ele tá nem aí, ele tá rindo da cara dela. É um negócio maravilhoso. A Alpha pede silêncio pra ele. Negócio que ficaria todo mundo muito louco, desesperado. O Negan tá suando, a noção tá passando correndo atrás dele lá. Ele tá cagando pra Alpha, tá rindo da cara dela lá, acha ela a coisa mais louca do mundo. Aparentemente, no decorrer da temporada, ele vai desenvolver mais relacionamentos internos ali com os sussurradores. Vai crescer essa questão até chegar num grande acontecimento aí que todo mundo espera, que às vezes você sabe o que é. Mas é isso, né? No geral, eu tenho que dar minha nota, dessa vez é 9, a minha maior nota de episódios da temporada, justamente porque, pode ter sido melhor, vamos dizer assim, né? Não é mais que isso, porque tiveram aquelas coisas inúteis, aquelas coisas extras desnecessárias, mas no geral a boa parte compensou, foi muito bom. Coloca nos comentários a sua opinião, explode o like que vai me ajudar demais a divulgação, se inscreve no canal, estamos rumo a 100k, segue nas redes sociais, tá tudo embaixo da descrição, e é isso aí, um abraço, fui!